Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Jornal Toda Hora. Vamos juntos conferir os destaques dessa tarde de segunda-feira. E olha só, segundo o jornal The New York Times, a projeção é que o julgamento de Maduro e a esposa pode demorar mais de um ano. E ambos, ao se declararem inocentes, podem continuar presos durante esse período. Um procurador federal dos Estados Unidos acusou Maduro, Cília, filho dele com a ex-esposa e outras 3 pessoas pelos seguintes crimes: conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de navios e dispositivos explosivos e conspiração para posse de navios e dispositivos explosivos. Maduro enfrenta as mesmas acusações de uma denúncia anterior, apresentada em 2020 em um tribunal federal de Manhattan. A defesa de Maduro deve alegar que a prisão foi ilegal e que ele tem imunidade por ser chefe de Estado. Outra justificativa é que ele estava cometendo atos oficiais dentro do seu próprio território. Segundo o princípio da doutrina de ato de Estado, esses atos oficiais não poderiam ser julgados por um país estrangeiro. Para todas as possíveis alegações, o maior obstáculo é que os Estados Unidos não confirmem Maduro como líder de Estado. Isso porque desde 2019 ele não é reconhecido como presidente. Maduro e sua esposa foram detidos sem tempo de reagir. O venezuelano tentou chegar a um lugar seguro, mas não conseguiu. De acordo com o jornal The New York Times, o ataque deixou ao menos 80 mortos. A informação atualizada sobre o número de vítimas foi repassada ao jornal por um alto funcionário venezuelano que falou em condição de anonimato. Ele acrescentou que a quantidade de mortes ainda pode aumentar. E os preços do barril de petróleo abriram em queda na noite do último domingo, após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Depois se recuperaram e viraram para alta. A Venezuela concentra as maiores reservas de petróleo do mundo, com cerca de 303 bilhões de barris. Os preços do barril de petróleo abriram em queda neste domingo, na primeira sessão após a operação das Forças de Segurança dos Estados Unidos, que levou à captura do presidente Nicolás Maduro na Venezuela. Mas 2 horas depois, viraram para alta. Às 22 horas e 13 minutos, o preço do Brent subia 0,63%, cotado a $61 por barril. Já o barril do West Texas Intermediate tinha alta de 0,56%, a $57,6. O presidente Donald Trump afirmou no sábado que os Estados Unidos vão dirigir a Venezuela durante um período de transição e incentivar as empresas americanas a explorar o petróleo do país. A situação do mercado mundial de petróleo segue inalterada, com os preços pressionados por um excesso de oferta, disse Rob Tummel, da empresa Tortoise Capital Management. No entanto, no curto prazo, a instabilidade na Venezuela pode gerar temores de perturbações no fornecimento, o que poderia elevar os preços, assegurou Kyle Roda, analista na Austrália da corretora Capital.com. Estima-se que antes do recente aumento das tensões com Washington, a Venezuela produzia 1 milhão de barris por dia, frente ao pico de 3,5 milhões alcançado durante o governo de Hugo Chávez. Mais de 70 pessoas estão desabrigadas após um temporal que atingiu o litoral sul de São Paulo. Os ventos fortes derrubaram árvores e motoristas que voltavam para São Paulo pela rodovia Anchieta enfrentaram longas filas. As cidades mais afetadas pelas fortes chuvas no litoral paulista são Mongaguá, Cubatão e Peruíbe. O governo de São Paulo mobiliza auxílio para essas regiões e enviou reforço de equipes do Corpo de Bombeiros e da Policiamento Ambiental, além de embarcações e viatura. Ao menos 38 pessoas ficaram desabrigadas em Mongaguá, 36 em Cubatão e 4 desalojados em Peruíbe. A tempestade, com fortes ventos, também levou a quedas de árvores. Uma delas interditou a rodovia Anchieta no sentido de São Paulo, no quilômetro 51. A interdição gerou mais de 20 quilômetros de congestionamento. Como alternativa para os motoristas que seguem em direção à capital, a orientação é utilizar a rodovia dos imigrantes. No litoral norte, a tempestade também causou estragos. Também teve interdição total, por questões de segurança, a Serra Mogi Bertioga,
entre os quilômetros 77 ao 92. Nos últimos dias, o volume de chuva chegou a aproximadamente 200 milímetros, índice acima do considerado seguro para a operação do trecho de serra pela concessionária Novo Litoral. Bom, e por enquanto é só. Muito obrigado pela sua companhia. Às 15 horas você acompanha mais notícias ao vivo. Até mais!